Ei. As crianças de 7 a 11 anos, 7 a 10, vão acompanhar nosso irmão, reverendo Lucas. Nosso irmão vai pregar as nossas crianças. Andrei, eu acho que você tem mais de 10, não tem? Me veio aqui na memória. Falei 7 a 10, o Andrei me levanta, então está aberto a todos, né? Se o Andrei levantou desse tamanho, então... Queridos, vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias, agora, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Uma curiosa, diferente cura feita pelo nosso Senhor Jesus. Essa é daquelas que nos deixa intrigado, né? Por que será que ele fez deste jeito? O que será que Jesus queria ensinar? Pensava que nenhum milagre de Cristo, nenhum sinal, né? Você pode chamar de milagre ou sinal, acontece a ermo, solto, né? De modo etéreo. Ah, vou curar de um... Não, tem sempre um propósito, um significado. Isso tem grandes ensinamentos para nós. Jesus dá vista a um cego do seguinte modo, a partir do verso 22 até o verso 26 do capítulo 8 de Marcos. Está comigo aí? Bora. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos orar mais uma vez, a sua cabeça. Jesus, nós pedimos que com o mesmo toque miraculoso, poderoso, que abriu os olhos aos cegos, o Senhor toque no nosso coração neste momento. Com o mesmo poder dispensado para que este homem recobrasse a visão, o Senhor possa também nos expandir a visão espiritual. Fala conosco, ó Deus, os que aqui estão, os que acompanham em casa e os que talvez um dia, em algum momento, verão este sermão, que o Senhor possa usar das nossas palavras, usar da meditação para alimentar o nosso coração, no nome e no amor de Cristo. Amém, Pai. Queridos, você sabia que as crianças, os bebezinhos, nos primeiros meses de nascimento não veem perfeitamente, não conseguem enxergar? Sabia que há estudos que mostram que crianças, bebês recém-nascidos não enxergam mais do que 30 centímetros adiante dos seus olhos? Coisa, né? Aí você pode falar assim, mas ninguém nunca perguntou para um bebê se isso é verdade ou não. São estudos muito bons e muito fidedignos, mesmo porque crianças até 1 ano de idade são estrábicas, não conseguem ter foco perfeito dos olhos, só aí a visão já não estaria correta. Crianças não fazem a deslocamento do seu cervical, então ela não consegue olhar. Crianças atualmente estão deitadas, então rotineiramente as crianças não conseguem ver o que nós conseguimos ver. E com o passar do tempo, as crianças vão ganhando a capacidade de distinguir coisas, de olhar ao seu entorno, de reconhecer objetos, das cores ganharem mais vivacidade. Então elas conseguem escolher e distinguir e decidir através da visão. Isso é natural naquilo que os estudiosos chamam de DNPM, desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança. Olha, voltei à fisioterapia, lá atrás. Ou seja, é para não dizer que eu tirei isso da minha cabeça, eu li em algum lugar, viu, queridos? Não tem capacidade para isso, não. E eu acredito que nossos olhos espirituais também é a mesma coisa.
Quando nós nascemos em Cristo Jesus, na nossa conversão, nós não conseguimos distinguir o mundo espiritual que nos é aberto de um modo correto. A gente olha e vê que as coisas agora estão completamente diferentes, os valores, as ideias, a vontade, coisas que você queria, agora você não deseja, você faz, mas luta contra, seus ouvidos doem quando você ouve certas coisas, e com o passar do tempo, a visão espiritual vai sendo ampliada. E eu gostaria de falar isso com você nesta noite, de meditar sobre o crescimento dia a dia da visão espiritual. O crescimento dia a dia da visão espiritual. Vamos tentar entender. Esse é um dos milagres quase impossível de interpretar se não tivesse contexto. Você olha o milagre, tá bom, Jesus tem poder de dar vista aos cegos. Ok, ele podia estar solto em algum lugar na Bíblia, podia ser colocado no meio de Eclesiastes, que você ia falar, você ia achar muito estranho, mas você ia saber isso, né? Mas esse é um texto difícil, que a gente precisa olhar o capítulo 8 e ver o que ele está contando antes, ver o que ele está contando depois e olhar o texto de um modo mais achegado. Em primeiro lugar, crescendo dia a dia na visão espiritual, pois somente Jesus tem o poder de abrir a nossa visão. Somente Jesus tem o poder de abrir a nossa visão. Irmãos, esse milagre foi colocado na escrita por João Marcos, aqui no seu texto, porque ele está dando uma ilustração, e eu acredito, obviamente, porque Cristo Jesus fez assim, clara do que está acontecendo no seu entorno. Esse texto segue logo depois da segunda multiplicação dos peixes, quando Jesus alimenta a segunda vez as multidões. A gente tem que entender que na segunda multiplicação dos peixes, pães e peixes, Jesus não alimenta multidões israelitas. Jesus agora alimenta multidões gentílicas no entorno do mar da Galileia. É diferente a gente pensar que Jesus agora, no final do seu ministério, já está ensinando aos seus discípulos: olhe as nações, lance os seus olhares para povos além dos de vocês. O texto segue e, curiosamente, os fariseus pedem um sinal para Jesus. O verso 11 a 13 do capítulo 8, acompanhe na Bíblia, passe o olhar, vamos fazer uma exposição passo a passo do texto bíblico. Dos versos 11 a 13 do capítulo 8, os fariseus pedem um sinal, e Jesus, depois de tanta incredulidade destes homens, diz assim: porque me pedes essa geração um sinal? Em verdade vos digo, que esta geração não se lhe dará sinal algum. Eu não tenho mais sinal para vocês. Jesus está no final do seu ministério, e propositalmente ele não quer mais fazer sinal para que os fariseus creiam nele. Ele não quer mais, ele está fugindo deles. Ele só tem palavra de condenação, ele só tem palavra de reprovação para os fariseus. Na sequência, os seus discípulos, eles entram num barco e propositalmente, eu acredito, né? Eles esquecem, propositalmente não, mas eles esquecem de levar os pães. Aí Jesus começa a falar uma história de pão, de fermento, de acautelar dos fermentos dos fariseus. Aí um discípulo desavisado vira para outro e fala assim: eu acho que ele está dando essa bronca de nós, porque a gente esqueceu o pão, cara. Aí eu acho que um discípulo falou para o outro assim: não é possível, sobrou pão para arrebentar lá naquele milagre. Por que nós não pegamos um pouco? Ah, mas você também, hein? Era você trazer um pouco de pão e peixe. Por que você esqueceu? Não tem nada a ver. Jesus diz para eles assim, e a ideia é de olhares, a ideia é de visão. Observa o verso 18: tendo olhos não vedes? Vocês estão cegos? Aqui a gente começa a preparar o milagre. Vocês estão cegos? Vocês não estão enxergando? E tendes ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5.000 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 12, a primeira multiplicação. E de quando parti os 7 pães
para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7, ao que Jesus lhe disse, não compreendeis ainda? Eu tenho poder para fazer muito mais do que vocês estão vendo. E eles não estão entendendo. Eu gosto de Jesus falando assim, vocês têm olhos e não veem? Vocês estão cegos? E aí, Marcos coloca o milagre da cura de um homem cego. Antes de falar da cura de um homem cego, a gente precisa olhar o contexto posterior. Creia, irmão. Às vezes, para entender um texto, você precisa entender as duas pontas, porque eu acho que esta cura é o recheio do bolo, é o hambúrguer do pão. Na sequência da cura, do versos 27 até o 30, é a famosa confissão de Pedro. Lembra da confissão de Pedro? Estão debatendo sobre quem é Jesus, Elias, mas outros estão dizendo que é o profeta, outros estão falando que você é João Batista. E vós? Quem vós dizeis que eu sou? Aí, Pedro, tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse coisa alguma a esse respeito. Agora não é hora de mais falar que eu sou o Cristo, mas verdade, eu sou o Cristo. Ou seja, homens que não entendiam do poder lá andando no barquinho, agora confessam que ele é o Cristo. Ué, eles são cegos ou não são, espiritualmente falando? Aí na sequência, vem uma das coisas mais difíceis. Jesus fala primeiro do 30 ao 33, sobre a ideia de que era necessário ele padecer na mão dos homens, dos anciãos e principais sacerdotes e os escribas e morrer, porque depois de 3 dias ele ia ser ressuscitado. Pedro puxa Jesus de canto e reprova Jesus. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Jesus olha para Pedro e fala de modo claro uma das piores coisas que alguém pode ouvir do Senhor. Arreda-te de mim, Satanás. Sai daqui. Você cogita das coisas deste mundo, você não cogita das coisas celestiais. Satanás, você não tem olhos espirituais para ver o que precisa acontecer. E aí, por fim, o texto, capítulo 8, termina falando da necessidade espiritual que todos os crentes em Cristo Jesus têm de tomar a sua cruz e andar com Cristo Jesus. Tá bom? Então aqui a gente tem uma coisa curiosa, a gente tem, parece que homens na corda bamba, homens que veem milagres, mas não conseguem entender os milagres, homens que confessam a Cristo como o Cristo do Senhor, mas ao mesmo tempo são usados por Satanás. E isto é explicado de modo mais claro na ilustração que Marcos coloca para a gente aqui deste milagre. Olha só, queridos, eu, primeiro de tudo, acho que a gente é discípulo mesmo de Cristo Jesus. Todos nós aqui, num certo grau, somos meio como estes homens, né? Nós somos convertidos, mas a gente não entende direito. Nós estamos andando e parece que tem momentos que a gente vê os céus abertos e fala assim, pode vir, capetado, eu estou com Deus, eu estou com Cristo. Outras vezes, você tem um resfriado e fala, Senhor, eu sofro tanto. Não é assim? A gente é instável espiritualmente falando, parece que a gente vê claramente e enfrenta algumas coisas fortemente, confessa poderosamente a Deus, mas em outros momentos a gente titubeia e não anda e vai meio mancando para o céu, ou meio com uma visão precisando de amparo para o céu, né? Irmãos, a gente precisa entender que Cristo Jesus, Ele é poderoso para dar vista aos cegos e para consertar homens que ainda não veem direito, como eu e você. Vamos tentar entender isso aqui à luz deste milagre? Eu acho esse milagre fantástico. Então eles chegaram a Betsaida. Eu gostaria que você se lembrasse que Betsaida não é uma cidade referencial de fé. Lembra? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres que em ti aconteceram, foram feitos, há muito eles teriam arrependido. Ou seja, Betsaida é uma cidade que nunca creu em Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus está lá em Betsaida, passando por Betsaida, andando por Betsaida. Chegando à cidade,
lhe trouxeram alguns homens, trouxeram um cego para Jesus, rogando, suplicando que Jesus o curasse. Irmãos, eu gostaria que você se lembrasse de algumas coisas muito, para não usar um anacronismo, sabe aquilo, é cura, curou um cego. Gente, ser cego no nosso tempo já é muito difícil. Imagina naquele tempo que não tem nada, não tem óculos corretivo, não tem chip implantado em algum lugar, não tem cirurgia de catarata para corrigir, não tem transplante de córnea, não tem nada. É cego, fica cego até morrer. Mas pensa, e eu gosto de imaginar quando tem um milagre, com poucos elementos, eu fico imaginando assim, vamos dar um nome para esse cego, que Marcos não nos contou qual o nome dele, vamos chamar ele de Manassés. Tem um amigo, Ângelo Manassés, então eu gosto de Manassés. Manassés, um nome judaico da tribo de Manassés. Quem sabe esse cego chama Manassés? E um amigo dele, chamado Benjamim, fala assim, Manassés, vamos até Jesus, ele está aqui pela região, ele está em Betsaida. Vamos até lá. Quem sabe ele pode te curar? Eu sei, rapaz, ouvi a história de uma mulher que tinha um problema gravíssimo, já havia 12 anos. Essa mulher só tocou na ponta da roupa desse homem e ela foi curada. Ouvimos falar de uma menina que ele ressuscitou. Você lembra? A gente estava lá e comeu dos pães que ele multiplicou. Vamos lá, vamos pedir para ele. Quem sabe ele pode te curar. Então, eles conduzem ele até Jesus e chega até Jesus pedindo para que ele seja curado. Irmãos, eu gosto da ideia da cegueira espiritual, da escuridão que nós temos, e às vezes a gente fica tentando achar os caminhos neste mundo, nas filosofias, no tempo presente, em alguém que tem um milagre filosófico moderno, em vez da gente fazer o mais simples, do qual a gente ouve desde a nossa meninice. Vamos até Jesus, e Ele vai dar uma resposta a esse nosso problema. Ele vai falar e fazer alguma coisa a respeito do nosso problema. E aqui, irmãos, eu gostaria que nós entendêssemos que o problema de qualquer ordem, eu não estou dizendo que Jesus vai curar ou solucionar ao nosso modo todo e qualquer problema. Eu digo que Ele vai dar resposta ao que Ele quer diante de qualquer problema que estejamos vivendo. E foram até Jesus. Chegando na conversa com Jesus, rogando a Jesus, Marcos ele é detalhista em algumas coisas. Ele não conta outras, como o nome do cego, mas ele nos conta algo muito diferente que aconteceu. Primeiro, Jesus não cura este homem em Betsaida. Ou seja, Jesus não quer manifestar a sua glória em Betsaida, mas ele está numa bifurcação. Ele faz o quê? Eu quero atender o pedido destes homens que trouxeram esse cego para mim, mas eu não quero fazer isso aqui. Ele toma o cego pelas mãos e conduz ele para fora da aldeia. Essa é uma figura muito particular, peculiar. A gente não encontra em nenhum outro momento dos evangelhos Jesus fazendo isso. Nenhum outro momento. Jesus conduzindo alguém que ele iria curar pela mão para fora de algum lugar ou em algum lugar. Bonita história, né, irmãos? Nos lembra bem do bom pastor que conduz graciosamente as suas ovelhas. Ele não quer curar lá, então ele leva para fora da aldeia, e ele faz algo que aos nossos ouvidos e olhos, quando lemos, é algo muito difícil. O tradutor tentou suavizar para a gente, mas eu vou deixar você um tanto quanto enojado. O que Jesus fez literalmente no texto foi cuspir nele. O texto é passando saliva, né? Essa ideia de que Marcos coloca aqui para a gente, e os tradutores tentam suavizar aplicando-lhe saliva aos olhos, literalmente é cuspindo nele.
Que coisa diferente, né? Já teve uma outra vez que ele cuspiu, fez lodo e passou o lodo, fez o barro e fez lodo. Aqui ele está cuspindo na pessoa. E aí você pergunta assim, pastor, por que ele fez isso? Por que ele cuspiu no homem? Eu tenho por mim, alguns intérpretes querem dizer que Jesus está contando aos seus discípulos que ele não está fixado em nenhum método para produzir o seu poder. Eu não gosto dessa interpretação. Eu gosto muito mais da interpretação que diz que ele está tratando com o cego como um cego. Como assim? Lembre-se, ele está particularmente lidando com ele. Em nenhum outro momento da história do Novo Testamento, Jesus repetiu o seu modo de agir com os cegos. Então ele está muito particular com este cego. Ele está doando algo dele para o cego. Ele vai estender a mão, mas lembre-se, o cego não está vendo ele estender a mão. Ele está atendendo ao pedido dos seus amigos. Mas ele está dando algo maior e ensinando à igreja que o poder de libertação de Cristo Jesus vem de quem Cristo é. Eu sei que você talvez esteja pensando, mas precisava ser de um cuspe. Mas quis Deus que assim fosse. Jesus está ensinando a todos nós nesta noite que não há um modo outro que para abrirmos os olhos espirituais, senão termos de Cristo em nós, recebermos a porção de Cristo em nós. Talvez você esteja pensando assim, será, pastor? Pense na palavra de João capítulo 6, quando Cristo diz que quem não comer da sua carne, pense em não beber da água que eu lhe der. Sempre pedaços e porções de Cristo são dados ao seu povo. É assim na ceia sagrada. Óbvio, o pão e o vinho, na nossa teologia reformada, não é transubstanciado, mas ainda assim tipifica o corpo de Cristo que nós comemos e bebemos. Jesus está doando de si para dar vista ao cego. Eu acho que ele está ensinando a cada um de nós que para nós curarmos as nossas cegueiras espirituais, para abrirmos os nossos olhos da fé, nós precisamos rotineiramente encontrar Cristo Jesus e tomar dele para nós, e pegar dele para nós. Sabe a pergunta, o que Jesus faria nessa situação que eu estou vivendo? Como Jesus agiria aqui? Ou, Senhor, me faça ser como o Senhor, me faça andar como o Senhor, pensar como o Senhor, agir como o Senhor, porque se eu não for assim, eu terei sempre a limitação da cegueira que eu tenho em mim. Somente o poder de Cristo Jesus pode fazer isso em nós, irmãos. Em segundo lugar, queridos, apesar de ver, às vezes somos míopes espirituais. Temos uma miopia espiritual. Olha como a história se desenrola, volta lá para a imagem que Marcos está narrando para a gente. Jesus faz uma pergunta para esse cego, e só aqui acontece em toda a Escritura, Jesus curando em 2 etapas. Faltou poder? Será que a carga de poder do Messias estava baixa nesse dia? Trabalhou demais, então ele falou, rapaz, não consigo fazer, né? Será que Jesus é a 11 do Stranger Things lá? Que tem um poder quebrado? Só para nós que acompanham a série. Os adolescentes não estão aí? Que ela joga o poder, mas não joga, joga o poder, mas não joga. Será que Jesus é aquele quebrado? Eu acredito que não, e Cristo tem propósito no que ele está fazendo. Ele diz assim, vês alguma coisa? É interessante a gente pensar no que está acontecendo aqui. Ele recobra a visão, o texto está dizendo. Ele recobra a visão. Se ele recobra a visão, o texto está ensinando para a gente que ele já enxergou. Mesmo porque ele distingue formas. Não é isso? Rapidamente ele fala assim, eu estou olhando, Senhor, mas eu não sei se é homem ou se é árvore.
Eu só sei se é um homem e não é uma árvore, porque está se movendo, ou seja, ele conhece a árvore, ele já enxergou. Por isso Marcos está dizendo assim, recobrando a vista, tendo de novo a visão. Jesus devolve a visão. Ele não é um cego de nascença, como o do capítulo 9 de João. Ele já enxergou. Por isso ele fala, eu não sei se é árvore ou homem. Quando anda, é homem. Quando não anda, eu penso ser árvore. Ou seja, eu estou com a visão meio embaçada. Eu vejo os homens, porque como árvore os vejo. A ideia que Marcos nos conta é que ele está vendo como um míope. Alguém que vê, mas não vê. Olha, mas não olha. Sabe, mas não sabe. Eu que tenho miopia desde os 12 anos. Descobri aos 12 anos na minha antiga sexta série. Que eu já não sei mais se é nono, se é quinto ano, se é 19º, já estou confuso. Eu só ia na escola, eu falava assim agora. Falei para minha mãe, eu acho que eu não consigo enxergar direito. E miopia, eu não tenho muito não, os que têm sofrem muito mais, eu imagino. Ela é diferente, né? Se eu tiro o meu óculos, acabou, eu não sei que horas são. Acho que eu vou pregar sem óculos. Eu não sei, lá atrás eu não reconheço mais. Eu não sei mais quem são as pessoas. E miopia, ela é ruim de ter. Às vezes a Tatiana, ela está vendo um videozinho engraçado, aí ela fala, ou alguma uma propaganda, alguma coisa no Facebook, aí eu estou deitado na cama sem óculos, e ela faz assim para mim, olha que ódio, eu acho que é brincadeira dela. Ela está assim, ela fala, olha que legal. Aí eu falei, amor, estou sem óculos. Aí ela, você está louco também isso aqui. Sabe assim, não dá para ver, irmãos, é verdade, é ruim, você tem miopia, você sabe do que eu estou falando. E a visão embaçada do novo homem em Cristo é complicado. É disso que Jesus está falando e é por isso que a gente precisa do contexto. Homens que confessam a Cristo, mas dão voz a Satanás. Homens que veem Jesus multiplicando os pães e peixes, mas não leva o pão para o barco e acha que Jesus está falando do pão, quando ele está falando do fermento. Está com a vida quebrada, está com o olhar que não consegue ver. E coisa mais gostosa é quando a gente míope põe óculos. Aí, e quando aumenta, né, se o óculos não está funcionando, aí o doutor vai falando, a doutora, o oftalmo vai falando, está melhor, pior, melhor, pior. Aí ele coloca e acerta seu grau, você fala, uau, eu estava cego e não sabia. E quando você descobre, você volta triste porque tem que usar óculos, mas você já pensa, mas eu vou ficar mais moderno, eu pego uns óculos legais e tal. Então você ganha uma amplitude de visão. E esses discípulos precisavam de uma amplitude de visão. Irmãos, os novos convertidos são assim, são míopes, não conseguem, são como os bebês espirituais, precisam ser conduzidos pelos mais maduros, precisam ser levados, ensinados, nossas crianças, nossos adolescentes, precisam aprender pelo ensino das Sagradas Escrituras a distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, qual é a escolha e quais são os parâmetros que eles devem ter. Às vezes, nós nos afastamos tanto das verdades absolutas das Escrituras, que parece que a gente ganha uma miopia espiritual. Conceitos que antes a gente abolia, a gente começa a olhar com certa condescendência. Será que não pode? Será que não deve? Será que deve ser tão rígido assim? Sabe? E Deus quer que a gente mantenha os olhos bem abertos e o coração bem firmado nas coisas que Ele ensinou e nas coisas que Ele falou. Então, meu irmão, nós às vezes precisamos ir ao médico dos médicos e fazer essa consulta espiritual sobre a nossa miopia espiritual. E ela é uma consulta que a gente faz todo dia, todo momento, orando ao Senhor, lendo a palavra, interpretando e praticando aquilo que Deus nos mandou fazer.
Senão a gente começa realmente não distinguir as coisas, não fazer aquilo que devemos fazer. Começamos a olhar somente a nossa própria vontade, o nosso querer. Miopia é assim. Você tem miopia, você sabe que não é assim? O míope faz assim, ó, se eu tirar o óculos, só para ir, faz inveja com quem tem braço curto, a doença do braço curto, né? Estava vendo o presbítero Jorge, ele não está aqui, mas eu já falei isso para ele, me sinto à vontade de falar. Ele tem agora essa doença do braço curto, né? Porque o que falta para ele é braço. Que ele está colocando tão longe assim a Bíblia para ler, fala assim, meu irmão, é braço curto, se você tivesse aquele bração de jogador de basquete, dava para ler. O míope não tem problema de ler de perto, o problema dele é de longe. Ou seja, se eu pregasse, para mim estava tranquilo ler a Bíblia e o meu esboço. O problema é lá. E eu acho que espiritualmente a gente fica assim. A gente começa a olhar só as nossas próprias coisas. O nosso próprio desejo, a nossa própria vontade, o nosso próprio gosto. E a gente esquece que Deus nos chamou uma vida de amor ao próximo, de uma relação de serviço ao mundo, de uma evangelização a começar daqui até os confins da terra. É sempre para lá, e a miopia espiritual vai tirando isso da gente, vai dificultando a caminhada cristã. Entende? Então eu acho que a gente precisa ganhar a cura dia após dia, e é o cuidado para não virarmos míopes espirituais. Terceiro e último lugar, queridos, devemos pensar que uma relação com o Senhor nos faz enxergar melhor a vida. Uma relação com o Senhor nos faz enxergar melhor a vida. Queridos, o texto continua e nos versos finais, depois deste homem mostrar que ainda não foi curado perfeitamente, e antes da gente precipitadamente falar que Jesus não deu poder o suficiente, na verdade ele está ilustrando a situação dos discípulos e falando para os discípulos, vocês são como este homem, vocês vêm, mas vêm meio embaçado, vocês precisam de mais santidade, de mais desenvolvimento. E o Senhor nos faz ter esse desenvolvimento e enxergar melhor a vida. Observa como o texto desenrola. Então, novamente, pôs as mãos nos olhos, colocou de novo. E é bonito isso aqui, né, irmãos? É bonito demais isso aqui. Quando o cego diz para Jesus, eu não consigo enxergar direito. Jesus não fala para ele assim, como muitas vezes a gente fala. Tá bom, já curei, é isso que eu tenho para você, pode ir para casa. Tá bom, é isso aí. Antes você nem via, agora você está vendo embaçado. Tá bom, vive a vida. Parece a gente, né? Não, Jesus toca de novo o olho desse homem. Jesus persiste no homem que era cego, mas que precisa de correção. Ele continua a curar. Não é isso que Deus faz conosco também no nosso processo de santificação? Não é exatamente isso? A gente repete nas nossas dificuldades, nos nossos pecados, a gente repete aquilo que a gente já deveria ter deixado de fazer, mas na nossa miopia espiritual a gente persiste. E o que Deus faz? Na sua longanimidade, na sua bondade, na sua misericórdia, toca de novo os nossos olhos espirituais. Dá mais dele para a gente. Abre mais os nossos olhos. Por isso que eu pedi para o conjunto cantar, logo eu, um pobre pecador, logo eu, um homem carnal, Senhor. Logo eu que repito dia após dia velhos hábitos. Ah, se Jesus nos tratasse conforme as nossas iniquidades, como estaríamos neste momento? Misericordiosamente, Ele toca de novo nos nossos olhos, para que a gente desembace a vista, olhe melhor e ganhe amplitude de visão espiritual. Então, novamente, Ele pôs as mãos nos olhos, e olha que coisa mais linda,
E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Agora sim, Senhor. Agora o Senhor acertou. Não, agora eu fiz o que eu tinha para fazer. E eu gosto da conclusão do verso 25. E tudo distinguia de modo perfeito. Irmãos, eu não acho que Marcos quer contar para a gente que neste mundo nós conseguiremos ter a plenitude da visão espiritual que Deus tem para nós. Eu acredito que ele está contando sobre o processo de santificação e de visão cada vez mais ampliada e melhorada, mas isso parece que meio uma profecia apontando para a glorificação. Por que eu penso assim? Porque o texto que lemos, ou o versículo que lemos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, diz assim: porque agora vemos como que espelho, obscuramente. Só para você entender o contexto que Paulo escreve, espelho, na época de Paulo, no primeiro século, não era espelho polido que você vê claramente, não. Espelho é meio embaçado. Era assim que ele está falando. Vê a imagem, mas vê distorcida, não vê nítida a imagem. É assim que nós enxergamos as coisas de Deus. Agora a gente vê assim, obscuramente. Então, no dia glorioso, no novo céu e na nova terra, veremos face a face. Agora, eu conheço uma parte do Senhor, Paulo está dizendo. Então conhecerei como também sou conhecido. Deus vê o nosso coração, Deus vê tudo o que somos, mas nós ainda não. Essa cura aponta para um momento glorioso, no novo céu, na nova terra, aonde a gente verá perfeitamente as coisas de Deus. É interessante como o texto termina, ele diz assim: e mandando Jesus embora para casa, recomendou-lhe, não entres na aldeia. Ele não diz assim, como já disse outras vezes, não conta para ninguém. Afinal de contas, quem sabe ele tinha mulher, filhos, pai, mãe, irmãos, e ele chega lá. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, tudo bem? Pega aquela túnica ali para mim, por favor. Oi? Sabe assim? Chegando em casa, fala assim: por favor, vão pintar essa parede que ela está meio desgastada. Ou seja, o que Jesus está ensinando para a gente agora, de modo claro: se você vê perfeito, viva aonde Deus te colocou para viver. De modo muito claro e efetivo, Jesus está contando para a gente assim, ó: viva na tua casa e mostre aos teus o que Jesus fez na tua vida. Se você ganhou de Deus algo muito especial, compartilhe com quem Cristo te deu. Irmãos, gostaria de gastar um tempo fazendo algumas aplicações que eu acho muito pertinente ao nosso coração. Eu creio que esse texto está ensinando uma possibilidade de 3 modos de nós nos encontrarmos nesta noite. Este grupo, todos nós aqui, podemos nos encontrar em um destes 3, e só nisso. Toda a humanidade, na minha opinião, se resume em um desses 3 modos. Primeiro, eu penso que os homens, e se você se encontra assim nesta noite, podem estar cegos espirituais, cegueira espiritual, não distinguindo as coisas do mundo perfeitamente. Irmãos, os ímpios, aqueles que não têm a Cristo como Senhor, são cegos espirituais. Você fala um negócio de Deus, do Espírito para eles, eles não entendem. Você fala um conceito bíblico dizendo para eles assim, por exemplo: olha, Deus não se agrada de divórcio. Aí o ímpio fala: não é assim, porque isso é da cultura cristã, e blá blá blá. Ele começa a debater e distorcer com os seus próprios valores, com as suas próprias crenças, com o seu próprio modo de pensar. Você começa a falar para ele de outras coisas, sobre santidade, de você se manter puro até o casamento, porque essa é a vontade de Deus, de você buscar não se contaminar com as coisas do mundo, no sentido de: eu não falo esse palavrão, eu não ando como isso. E aí fala: mas você quer ser o santo? Não,
Não, eu estou vivendo porque Deus me ensinou que essas coisas desagradam e não faz bem para mim. Que Deus! Você fala para ele sobre morte, novo céu e nova terra, ressurreição dos mortos. Você diz assim, ó, esse corpo aqui, toca no você, não dá um tapa não, só passa uma alisada assim na tua mão. É esse corpo que vai surgir no último dia. Ah, bem capaz mesmo, os caras são queimados, o tubarão come. Não é isso? Todo mundo fica com as suas teorias racionalistas. Irmãos, nós viemos do nada. Que dificuldade Deus tem de trazer de modo glorioso este mesmo corpo, se Deus é aquele que criou do nada todas as coisas? Por que a gente duvida? Ah, mas você fala isso para um cientista cético e fala, que bobagem. Isso aí você está, é lorota sua. Porque eles não distinguem, eles estão cegos. São cegos. E estão guiando outros cegos, como o próprio Cristo diz, e os dois caem. Irmãos, a estas pessoas não tem argumentação, não tem o que se faça, senão a pregação do Evangelho. Irmãos, quando a gente ganha visão espiritual, isso é um milagre. Quando Deus nos deu vida em Cristo e desvendou os nossos olhos, e nós acreditamos na cruz, no poder de Deus, e nós nos relacionamos, isso é um milagre. Por isso que a gente tem que orar para quem é cego espiritual e clamar, Deus, abra os olhos dessa pessoa, é o Senhor que tem poder, eu não tenho poder. No máximo, Senhor, eu posso pregar, falar fielmente, testemunhar, persistir, mas se o Senhor vai fazer ou não, isso é da alçada do Senhor, ninguém se mete nisso, só Deus pode fazer, e isso é bom. No final das contas, isso tranquiliza o nosso coração, porque a nós compete falar, orar, persistir, clamar, porque Deus, na graça dele, dá vista aos cegos. Ah, se a gente fosse da comunidade da graça, da igreja pentecostal, do universal do Rio, o que a gente falaria essa hora? Glória a Deus! Porque é Ele que dá vista aos cegos. Eu não vou pregar mais na igreja presbiteriana, não, eu vou embora no que vem. Para quem não sabe, eu vou embora mesmo, para o campo missionário, só brincando. Irmãos, a gente precisa entender que este milagre Deus está fazendo em todo lugar, a todo momento, na misericórdia e na graça dEle. Por isso, aos cegos, clame, pregue, fale. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem um relacionamento com Cristo Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Ele, e se você às vezes até é crente nominal, você é cego espiritual. Você precisa de conversão, que os seus olhos sejam desvendados, e você olhe para Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas talvez você esteja no segundo grupo. Eu acredito que o segundo grupo não são os dos cegos, são dos amigos. E os amigos, eles veem melhor. Os amigos acreditam em Cristo, conduzem o cego a Cristo. Eles têm olhares mais maduros espiritualmente falando. E eles aqui neste milagre são homens usados por Deus para uma importante função: conduzir cegos até Cristo. Irmãos, se nós estamos com uma visão clara de Cristo, fortes na fé, olhando o Senhor e firmes, o que a gente tem que fazer? Conduzir cegos a Cristo. Quando eu estava estudando, eu falei assim, meu Deus do céu, é isso que eu estou indo fazer na Nova Zelândia. Conduzir cegos a Cristo. Dizer aos cegos, Ele é quem pode abrir a tua visão, Ele é quem pode te dar clareza, Ele é que te liberta. Às vezes, os maduros espirituais se afastam e deixam os cegos andar. Ou deixam pessoas ainda embaçadas na sua bateção de cabeça. E nós deveríamos nos gastar tempo trabalhando com as pessoas. Movendo pessoas até este Cristo que pode curar. Ou talvez você esteja na terceira categoria que esse texto nos apresenta, que é aqueles que têm
visão turva, visão embaçada. Vem a Cristo, e eu acredito que são os discípulos, mas não consegue entender das coisas. Conhece algumas verdades absolutas das Escrituras, mas não consegue viver por elas. Vivem às vezes muito mais pelos conceitos mundanos, relativos. Aquilo toma o coração dessa pessoa. Você chega até a duvidar, será que ser cristão é certo? Será que é isso que é verdade mesmo? Hoje, olhando esse texto, talvez você deveria pensar, eu preciso de um encontro melhor com Cristo Jesus. Eu preciso dizer para Cristo Jesus, me toca novamente, Senhor. Os meus olhos estão embaçados. Habitualmente, Cristo faz isso com os seus filhos, lhes dando lutas, tribulações, momentos de espera, nãos para pedidos, ou usando do próprio erro e das limitações que temos, para que possamos nos humilhar diante dEle e dizer para Ele assim, Senhor, eu vejo os homens como árvores, a minha visão é limitada, toca nos meus olhos, abre a minha visão. Nesta hora, quando Cristo, através de lutas, tribulações, problemas, confusões, dificuldades, quando nós nos humilhamos e de coração pedimos a Cristo, eu não aguento mais apanhar, abre a minha visão espiritual, o mundo ganha uma outra forma para a gente. Às vezes a gente está dando muito valor a conceitos que não deveriam, a poder, a posse, a estética, a coisas deste mundo que não tem tanto sentido. E quando Deus abre os nossos olhos espirituais, a família ganha mais valor, o amor ao próximo ganha mais valor, o não murmurar diante das dificuldades, o continuar confessando a Cristo como Senhor, o viver para a glória de Deus, não importa o local que nós estamos, ganha um sentido maior. É assim que Ele abre os olhos espirituais. É para isso que Deus toca na visão dos cegos, ou daqueles que veem embaçado. Esse texto, irmão, nos encoraja a pedir a Cristo e falar para o Senhor assim, Senhor, toca nos meus olhos, abra minha visão. Eu estou vendo de um modo que eu não deveria ver. Eu estou vendo só aqui. Eu estou olhando só o meu entorno. Eu estou entristecido, eu estou rancoroso. Eu estou chateado. Eu estou eufórico com coisas que eu não deveria. Eu estou botando a esperança em pessoas e em lugares que eu não deveria. Senhor, toca nos meus olhos e me faz ver melhor o Senhor. Deixa eu te contar uma história. Tem uma senhora chamada Fran Fulton, tem 66 anos. Os últimos 10 anos da sua vida, ela ficou cega, pois foi acometida de uma doença chamada retinite pigmentosa. Essa doença, ela vai degenerando lentamente as células da sua retina. Então ela não consegue mais captar as luzes das imagens projetadas e levar até o cérebro a imagem perfeita. Ou seja, gradativamente ela perdeu completamente a visão. A medicina, num projeto chamado Arcus 2, implantou alguns chips nos olhos dela. E esses chips agora assumem o papel que a sua retina deveria ter. E quando ela coloca um óculos muito específico, estes chips traduzem as imagens e faz ela ver de novo. Olha que coisa mais maravilhosa, mais abençoada. Testemunhando a respeito disso, essa senhora disse assim, quando eles ligaram a minha visão, ela disse, quando eles ligaram a minha visão, foi uma experiência absolutamente incrível. Eu estava tão emocionada e exaltada que meu coração começou a bater muito rápido e eu tive que botar a mão no peito porque achei que o coração ia saltar para fora. Sabe o que aconteceu com a gente? No Éden, nós perdemos a capacidade de ver.
no pecado original, que todos nós temos como marca da queda em nós, nós não conseguimos mais ver. Nós não conseguimos olhar para a glória do Pai e nos relacionarmos perfeitamente com Deus, e é por isso que a gente vive uma vida como a gente vive. É só em Cristo, na relação com Ele, na comunhão com Ele, no pedido a Ele, no clamor a Ele. Fala assim: Senhor, toca nos meus olhos, para que eu veja perfeitamente, para que a vida faça sentido de acordo com aquilo que o Senhor diz que tem sentido, não de acordo com o que o mundo diz, que os valores do tempo presente diz, mas eu quero olhar do modo como o Senhor olha. Sabe, irmãos, às vezes você pode voltar para a tua casa, para a tua escola, para a tua universidade, para o teu serviço, para a tua família, igual, com miopia espiritual. Ou Deus está nos convidando nesta noite a falarmos para o Senhor Jesus, pelo clamor em fé: Senhor Jesus, toca nos meus olhos, me faz ser um marido que cumpre a tua palavra como o Senhor diz, me faz ser uma esposa que faz o que o Senhor diz para eu fazer, para ser um filho conforme a tua palavra diz, para ser um pai, uma mãe, um empregado, um chefe, um servo do Senhor na igreja, na sociedade, para que eu não me contamine com valores deste mundo, mas antes que a tua palavra seja o óculos pelo qual eu leia e eu veja esse mundo. Para isso, meu irmão, nós vamos precisar orar, nós vamos precisar gastar tempo com Deus, nós vamos precisar ler a palavra, interpretar a palavra e cumprir a palavra, senão nós vamos continuar vivendo com miopia espiritual. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê o entendimento e a coragem para pedir para Cristo: toque nos meus olhos. A você, querido, que nos visita, ou que já é membro dessa igreja, ou que nos acompanha, e ainda está andando em cegueira espiritual, humilhe-se diante de Deus, toque, ou peça para Cristo tocar nos teus olhos. Ele tem vida e vida é abundante, e vida e abundância. Deus é misericordioso e dá vista aos cegos. Que Deus os abençoe, queridos. Vamos orar? Vamos pedir a Deus graça. Convidar o conjunto para vir à frente. Nós vamos encerrar este culto orando a Deus, petrando a bênção.